Bom dia, estudantes do curso de especialização em educação inclusiva. Eu vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre as nossas avaliações, tá? Mas também dizer que vocês podem ficar bem tranquilos, porque nenhuma das atividades avaliativas tem prazo anterior ao nosso encontro síncrono, ao nosso primeiro encontro síncrono, que vai ocorrer dia 28 do 5. Então, lá nesse primeiro encontro, eu pretendo apresentar para vocês as salas aqui do Moodle e falar um pouco sobre as avaliações. Mas, né, pensando aí que alguns podem já estar um pouquinho ansiosos com as avaliações e tudo, já gravo brevemente esse vídeo para falar um pouquinho sobre elas para vocês e a gente retoma, né? Se vocês ficarem ainda com alguma dúvida, anotem que a gente retoma lá no dia 28 no encontro síncrono, tá? A primeira atividade avaliativa é um fórum, né? Aqui eu acredito que não tenha muito segredo, né? Vocês devem ver esse vídeo aqui, que é as cores das flores, e relacionar com os conteúdos, né? Então, relacionar tanto com o DUA, né? Quanto com as tecnologias assistivas, que são os conteúdos também da outra disciplina que vocês estão tendo nesse mesmo momento, tá? A atividade 2 e 3, elas têm um formato bem parecido. No entanto, o que diferencia uma da outra é que uma é coletiva, e daí talvez aqui estejam, né, eu estou recebendo algumas dúvidas de vocês pelo fato de ser coletiva, como vai acontecer, tá? Então, vou focar mais nessa 2 aqui, mas a 3 eu vou passar aqui rapidamente. Então, tanto a 2 quanto a 3, né, vai ser voltada na postagem de um material para a educação inclusiva, que pode ser tanto um material criado por vocês, quanto um material que já existe, tá? E o preenchimento do quadro explicativo, que lá no Encontro 5 eu vou passar item por item, tá? Aqui é só um vídeo rápido mesmo, para dar um panorama geral para vocês, tá? Então, escolher o material, postar o material e preencher o quadro. Isso vai ser tanto na atividade AD3 quanto na atividade AD2. A diferença é que essa vocês farão em pequenos grupos, vocês poderão fazer tanto individual, quanto em dupla, quanto em trios, né? E essa aqui, a AD2, que eu acho que é o que está tendo mais, que tem mais dúvidas, é o que vocês farão coletivamente por polo, tá? Então, como é que vai acontecer essa? Lembrando que cada atividade, tanto a AD1, a AD2 e a AD3, elas valem 10, no entanto, elas têm pesos diferentes dentro da disciplina, né? Tudo isso está explicado ali no nosso plano de ensino. Então, por exemplo, essa que é coletiva, ela tem um peso menor, ela tem um peso 2 apenas na média final. Essa AD3 aqui, ela tem um peso 4 e a AD1, ela tem um peso 4 também, somando aí os 10 da disciplina. Então, como é que vai funcionar essa AD2? Eu vou focar mais nela, porque eu acho que a dúvida maior é aqui, tá? Ela vai ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento vai ser no nosso segundo encontro síncrono. Então, no primeiro encontro síncrono, a gente vai lá e vai falar sobre ela. E no segundo, vocês farão a apresentação, tá? Então, essa apresentação vai ocorrer no dia 12 do 5, nosso segundo encontro síncrono. A postagem da atividade, que é o quadro explicativo, vai ser até o dia 17 do 5. Então, vai ser depois ainda da apresentação de vocês, tá? Então, muitas coisas ainda na própria apresentação, vocês podem tirar dúvidas para daí, posteriormente, fazer essa postagem, tá? Então, a postagem no quadro explicativo, ele vai valer 5 pontos e a apresentação vai valer 5 pontos, um total de 10 com peso 2 na média final, tá? Cada polo, né, então nós somos 5 polos, ficará responsável
por um dos marcadores sociais das diferenças, que, segundo o PPC do curso de vocês, Educação Inclusiva, ao final do curso tem que ser, né, a proposta é que se trabalhe aí com 4 marcadores sociais da diferença. Então, aqui, lembrando para vocês que educação inclusiva não se limita à educação especial. A educação especial, a gente pode dizer que está dentro, pertence à educação inclusiva, mas quando a gente fala de educação inclusiva, ela é algo muito mais amplo. Então, lá no PPC do curso de vocês, que inclusive eu direciono o link, vai, né, se falar em 4 marcadores sociais da diferença: a deficiência, gênero e sexualidade, ético-racial e direitos humanos, tá? Como nós somos, e aí aqui eu já vou para as observações, né? Como nós temos 5 polos e 4 marcadores, esse primeiro da deficiência aqui, a gente vai dividir em 2 polos, tá? Um dos grupos pode escolher uma das deficiências que não sou eu que estou definindo, tá? Que é o que está definido no 2º artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146 de 2015. E aí vocês podem escolher um material para ser utilizado para a deficiência ou de natureza física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial. Pode escolher. Então, o polo 1 vai poder escolher. O polo 2 vai ficar com o transtorno do espectro autista, tá? Que segundo, e aqui também não sou eu que estou definindo, é a legislação, tá? A Lei Berenice Piana, né? A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, o polo 1 escolhe a deficiência, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o polo 2 fica com o espectro autista, tá? O polo 3 é o gênero e sexualidade, o polo 4 é o ético-racial, o polo 5 são os direitos, vai ficar com o tema, né, o marcador social da diferença, direitos humanos. Como que vai ser, como é que eu sei se o meu polo é o polo 1, é o polo 2, ou o polo 3, ou o polo 4, ou o polo 5? A gente vai fazer um sorteio, tá? No dia do nosso primeiro encontro 5, no dia 28 do 5, e aí existem esses sorteios, a gente vai fazer online, tá? Aleatório ali na hora. Então, a gente vai definir quem é o polo 1. A gente vai definir, por exemplo, tá? Por exemplo, que o polo 1 é o polo de Lages, tá? A gente vai definir que o polo 2 é o polo de Itapema, e assim por diante. A gente vai definir na hora. E aí, por sorteio online, a gente vai ver, então, quem vai ficar com a deficiência, quem vai ficar com gênero e sexualidade, quem vai ficar com ético-racial e quem vai ficar com direitos humanos. Isso é uma coisa rápida, tá? A gente abre ali no Google sorteios aleatórios e tal, e a gente define ali quem é o polo 1, quem é o polo 2, quem é o polo 3, quem é o polo 4, quem é o polo 5, tá? Então, vai ser um sorteio. A não ser que vocês entrem em algum consenso, que eu acho muito difícil acontecer, né? Que tenha consenso, mas se no dia tiver consenso, um polo já conversou anteriormente e vocês podem trazer essa proposta e a gente não faz o sorteio. Caso contrário, a gente faz o sorteio, tá? Então, na postagem, além do material, né, que, como eu falei para vocês, pode ser algo inédito, que alguém já utilizou, que já tenha sido criado, mas também pode ser algo reproduzido, né? O polo deve preencher um quadro explicativo, né, com as características e contextos utilizados no material, seguir o modelo que já está disponível para vocês e que a gente discute lá, tá? Apenas um estudante do polo deve realizar a postagem, ou seja, vai ter o espaço, mas não precisa todos vocês, né? Eu sei que cada polo está aí com média de 30 alunos, 35, 40, não sei. Não precisa todo mundo postar, apenas um vai lá, posta e coloca lá o nome, que é o polo X,
tá? Cada apresentação, no dia, né, da apresentação, então, que vai ser, voltando aqui, o dia 12/5, no segundo encontro 5, deve ter no mínimo 10 e no máximo 20 minutos. Nem todos vocês precisam falar, tá? Vocês podem escolher um ou mais porta-vozes do grupo, tá? A intenção aqui é que vocês façam essa dinâmica, que vocês troquem essa ideia dentro dos grupos lá do Whats, né? Ou por outra forma que vocês acharem melhor, mas no dia, né? Apenas um, dois, enfim, de vocês compartilhem e façam a exposição do quadro e do material escolhido, tá? Então, como eu falei para vocês, a atividade, ela vale 10, com peso 2 a média final, e não serão aceitas atividades postadas fora do prazo. Quais são os critérios de avaliação, né? Como que vocês serão avaliados, portanto? Criatividade, preenchimento de todos os itens do quadro explicativo, adequação da proposta à faixa etária e à etapa da educação básica assinalada lá no quadro explicativo, coerência quanto aos conceitos de material didático e conteúdos educacionais estudados no tópico 1, que são conceitos que vocês já estão se apropriando agora e que vocês devem assinalar lá no quadro explicativo. E o respeito ao tempo de apresentação lá no dia 12/5. Então, vou repetir. Nenhuma atividade será feita antes do nosso primeiro encontro presencial, que é o dia 28, onde a gente vai discutir, né, mais amplamente sobre as atividades, onde vocês, por meio de sorteio, tá? Faremos a definição de quem é o polo 1, de quem é o polo 2, de quem é o polo 3, 4, 5, ou por consenso, né? Então, já tragam, talvez, no dia 28, assim, o meu polo tem preferência pelo marcador social da diferença, gênero e sexualidade. Se nenhum outro polo manifestar interesse, tudo bem, a gente deixa esse polo com esse tema, e os outros que não houverem acordo, a gente faz sorteio no dia, tá? Podemos fazer isso digital, se preferirem, podemos fazer com papelzinho, tá? Como é que seria com papelzinho? A gente pode colocar num copo polo 1, polo 2, polo 3, polo 4, polo 5. Outro copo a gente coloca deficiência 1 e 2, gênero e sexualidade, étnico-racial e direitos humanos. Aí a gente vai sorteando aqui. Primeiro copo, tirei o polo 3, por exemplo. Segundo copo, tirei o marcador social da diferença étnico-racial. Então, o polo 3 fica com o étnico-racial. É outro modelo, outro formato de sorteio, tá? A gente resolve isso no dia do encontro. Fato é que, se não houver consenso, né, entre qual o marcador social da diferença o polo prefere, a gente dá um jeito, vocês podem trazer também alternativas, e rapidamente a gente faz ali um sorteio. Eu acho que, por enquanto, é isso, tá, gente? Estou disponível no chat, mas também vocês têm uma ligação direta com as tutoras, e eu tenho ligação direta com elas, tá? Então, se tiverem outras dúvidas, vocês podem escrever, né? De preferência, acho que fica mais rápido vocês escreverem para elas, e elas muitas vezes já sabem responder vocês, ou senão elas me consultam, né? Mas, por enquanto, é isso, né? Repito, nada vocês terão que fazer antes do nosso primeiro encontro síncrono, que vai ser dia 28, onde a gente pode tirar também, né, de maneira síncrona aí todas as dúvidas. Um grande abraço para vocês.